recapitulada do que a gente já falou. O que a gente fez aqui, na verdade, nessas nossas duas primeiras aulas? A gente tentou entender a partir da Bíblia o que seria aquilo que fundamenta a missão. Né? Qual é o fundamento bíblico da missão? E aí a gente vai entender alguns pontos que a gente falou aqui. Primeiro, que a gente sabe da questão do pecado com a queda do homem, que é como se fosse o fato gerador da missão, é a queda do homem. Né? Então o homem, a queda faz com que haja esta necessidade de restabelecer a relação do homem com Deus, e por conta disso o homem peca, o homem se esconde da presença de Deus, e Deus vai em direção ao homem. Né? Então por quê? Porque o desejo de salvar, ele é de Deus. É Deus quem deseja salvar o homem. Então, a gente viu que dentro dessa perspectiva de quem deseja, quem quer salvar o homem é Deus, e aí observando todo o processo de um plano de salvação estabelecido por Deus, a gente entende que a missão pertence a Deus, a missão é de Deus. E aí a gente aprendeu aquele conceitozinho de missio Dei. Deus em missão, a missão é de Deus, né? E Deus é um Deus missionário. Então Deus, e a gente viu que Deus vai comunicar a sua vontade, né? O seu querer a Abraão, depois dele tentar de diversas maneiras, né, fazer com que o homem pudesse entender. E aí a gente tem dois episódios muito emblemáticos, que é a Torre de Babel e o dilúvio, né? São dois fatos importantes para demonstrar essa continuidade do homem de rejeitar o projeto de Deus, rejeitar a Deus, rejeição de Deus, né? E aí Deus finalmente comunica a sua missão a Abraão, e ele diz para Abraão claramente qual é a missão. A missão: eu quero abençoar todas as famílias da terra. E esse abençoar as famílias da terra não deve ser entendido como bens materiais. Sim, é a bênção da salvação. O sentido da bênção no hebraico, né, nessa fala de Deus: vou abençoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, de abençoar, a bênção ela vem até no singular, né? Ela não são bênçãos, é bênção uma só, que é esta bênção da salvação, essa bênção da construção relacional, né, desta relação do homem com Deus, aonde o homem se torna um adorador de Deus. E aí a gente viu a frase de John Piper, que diz que só existe missão porque não há adoração. Que o dia que a missão ela tem os seus dias contados. Quais são os dias contados da missão? Quando tiver a adoração, né? Essa adoração a Deus que a gente pôde ver lá no livro de Apocalipse, né? No Apocalipse no capítulo 7, que a gente vê a multidão incontável, pessoas de todas as tribos, línguas e nações estão diante do Cordeiro adorando. Né? Então a gente poderia dizer que esse processo de missão, ele começa no jardim do Éden e ele vai até o momento final de redenção da humanidade, onde a humanidade está em adoração ao Criador, ao seu Criador, em adoração a Deus. Tá? Então aí a gente vai passar pelas páginas da Bíblia. A história da Bíblia é a história da missão. A história da Bíblia é a história da missão. Tanto é que toda a história da Bíblia é uma história de Deus se revelando à humanidade. Aonde essa revelação chega no seu ápice com Jesus Cristo. Quando Deus se revela completamente aos homens através de Jesus. Né? Então aí a partir de Jesus, Jesus vai passar diretamente essa missão dos seus discípulos. Lá quando a gente for ver lá em Atos, no capítulo 1, aonde Jesus está prestes a subir, né, a voltar aos céus, e aí naquele momento ele comissiona os seus discípulos. Ele diz: vocês vão receber o Espírito Santo, vem aí o Espírito Santo, que é o Espírito da missão. Disse para vocês, não se faz a missão sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que conduz a missão. E ele diz: vem aí o Espírito Santo, e do Espírito Santo vocês receberão poder, receberão a força para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nesse momento, o próprio Deus comissiona os seus discípulos, aquilo que vai ser a sua igreja ser
uma continuidade desse projeto de salvação, desse projeto missional de Deus. Né? Então, o que a gente vai observar aqui agora, né, e aí eu fiz questão da gente poder dar uma olhadinha, fazer uma analisada do livro de Atos. Por quê? Porque no livro de Atos, a gente poderia dizer que o livro de Atos é o começo da caminhada da salvação através da igreja. Né? Porque vocês eu não sei se já estudaram o Novo Testamento, estudaram os evangelhos sinóticos. Ao invés de estudar os evangelhos sinóticos, vocês, quando estudaram Lucas, viram que Lucas e Atos são livros complementares, né? Onde os dois têm uma temática. Qual é a temática? O caminho da salvação. Aonde o caminho da salvação em Lucas é feito através de Jesus, e em Atos é o caminho da salvação através da igreja. Né? Então a gente vai dar uma olhadinha, fazer uma análise bem rápida aí, do livro de Atos, né? Observar como que é essa igreja, que igreja é essa que vai dar o prosseguimento nesta missão de Deus. Tá? Aí a gente vai analisar. Coloquei aí umas considerações iniciais sobre o livro de Atos. Né? Aí coloquei o autor é o autor do terceiro evangelho, o evangelho de Lucas. Né? A tradição desde o século II, que a tradição identifica Lucas como autor do livro de Atos. Né? Aí coloquei também que tanto Atos como Lucas formam o caminho da salvação, em Lucas com Jesus e em Atos através da igreja. Né? E aí a gente tem um relato que une essas duas obras, que é o relato da ascensão de Jesus e o relato da fundação da missão. Exatamente dentro nesse capítulo 1 de Atos, que a gente vai ter aí o episódio que vai ligar esses dois livros. Né? Jesus, como eu falei, Jesus vai fazer a sua ascensão, e a partir dali ele comissiona a igreja, que a gente teria ali como se fosse oficialmente a fundação da missão. E agora ela será feita por meio da igreja. Não posso tirar o óculos. Então, aí o livro de Atos vai mostrar a atividade missionária da igreja de Jerusalém até Roma. Por quê? Porque essa é a concepção que eles têm de confins da terra. Tá? A concepção que se tem de confins da terra, que Jesus está dizendo, é o evangelho de Jerusalém a Roma. Roma seria esse confins da terra. Né? E é interessante, porque para esse grupo é como se a sua missão, se ela tivesse o pontapé em Jerusalém, e eles tivessem que concluir a missão deles levando o evangelho até Roma. E ali seria a missão desse grupo, dessa primeira igreja. E a gente vai tentar observar alguns pontos aí. Tá? O livro de Atos é o Evangelho do Espírito. Né? O Espírito faz nascer a primeira comunidade cristã. O Espírito Santo impulsiona a comunidade ao testemunho, que é a missão. Né? Um testemunho aberto e corajoso. E tal, anunciação. Da questão do anúncio da ação libertadora de Jesus. Não é? Esse testemunho, né, essa missão faz com que é uma novidade, né? É uma novidade, porque é uma novidade transformadora, que ela transforma pessoas, transforma relações e transforma estruturas sociais. Tá? Então esse evangelho pregado, né, essa missão levada adiante através desse testemunho, que é esta pregação do evangelho, essa pregação da salvação, é um testemunho que transforma a vida de pessoas, que transforma as relações, e a gente falou sobre essa questão da relação, e ela transforma também as estruturas sociais. É importante bastante observar isso, esse poder do evangelho, que é um poder de transformar todas as coisas, né? Inclusive transformar as estruturas sociais. Então isso é bem relevante. Quando a gente fala hoje a respeito da missão, e até cheguei a comentar com vocês aqui, quando a gente fala sobre a questão da missão através de desenvolvimento integral ou desenvolvimento comunitário. Não é? É uma pregação do Evangelho cujo fim é a transformação da sociedade.
mudar a sociedade, né? Estabelecer uma ruptura com aquilo que não dialoga com o projeto de Deus, né? Então destruindo todas as estruturas que não dialogam com o projeto de Deus e fazendo com que surjam estruturas sociais que dialoguem com o projeto de Deus. E aí quando eu falo projeto de Deus, a gente tem que lembrar lá do que a gente falou nas nossas aulas sobre a questão do que no projeto de Deus estabelece relacionalmente. A relação com Ele, ela é fundamental. A relação com o próximo, ela é fundamental. A relação consigo mesmo, que é uma relação também fundamental. E a relação com o meio ambiente. A relação com a natureza. Essa semana, fui levar o Rafael para surfar. Aí teve um momento que ele não tinha como entrar. Ele falou, pai, vai ali que é mais tranquilo. Aí eu entrei, a água limpinha. Aí eu lembrei a questão que eu errei na prova, que foi a questão que você falou do relacionamento de Deus com o homem, com Deus, com o homem e com a criação. E eu nunca tinha pensado na criação como um relacionamento. E eu fiquei pensando, realmente, se o cara faz uma obra e você trata mal, você está desrespeitando o cara que fez a obra. É uma forma de relacionamento. E eu lembrei do que você fez, pô, cara, Deus fez isso aí, caprichou, e eu nunca olhei com esses olhos. E meu olhar mudou a partir daquela aula, pela questão que eu errei. Acho que eu aprendi mais errando do que acertando. Sim, acontece mesmo. A gente aprende mais errando do que acertando. Porque tu erra, tu não esquece. É a mesma coisa, você vai lá, faz um trabalho, o cara desrespeita, tá te respeitando quem fez esse trabalho. Sim. E essa relação com a natureza, ela é fundamental e ela é importante demais. No projeto de Deus estabelece relação com a natureza. Então, quando a gente fala sobre a salvação, e aí no que a gente está falando, na salvação enquanto reconstrução de relações, né? A reconstrução da relação com Deus, a nossa possibilidade de nos aproximar com Deus e do seu projeto. E aí do seu projeto, qual é o seu projeto? O seu projeto é claro para a gente, uma relação com Ele, uma relação com o próximo, uma relação consigo mesmo, né, que também é fundamental, e uma relação com a natureza. Então quando a gente pensa na pregação do Evangelho e nesse poder transformador do Evangelho, é importante entender essa transformação em todas as áreas da sociedade. Em todas as áreas da sociedade. Tá? E a gente está falando em transformar as áreas da sociedade. Transformar o quê? Transformar aquilo que é pecado, aquilo que é um pecado, ou seja, aquilo que separa o homem de Deus, isso que deve ser transformado. Porque também a gente não pode agir como muitas vezes a igreja agiu de maneira equivocada, acreditando que transformar a sociedade é aculturar. Aculturar. Destruir a cultura do outro e estabelecer a sua cultura. Que não é. O Evangelho, a gente vai perceber que o Evangelho transforma a cultura naquilo que dentro da cultura é uma ofensa a Deus. Naquilo que é uma ofensa a Deus. Tá? A gente vai ver isso dentro da história. A gente vai dar, as nossas próximas aulas é exatamente isso. Entender a história da missão. E entendendo a história da missão e como Deus fez, a gente vai perceber que os momentos, o que Deus transformou na sociedade é aquilo que muitas das vezes, talvez para a gente, olhando com a nossa cabeça e a partir da nossa cultura, às vezes a gente não consiga compreender uma transformação. Acho que Deus transforma. E que muitas das vezes a transformação, ela também é um processo, ela leva um tempo. E é necessário que quando a gente prega o Evangelho, a gente consiga entender aquele grupo pela qual a gente está pregando o Evangelho. Para a gente não correr o risco de impor uma cultura. Impor uma dominação cultural e não a pregação do Evangelho. Pastor, eu vi uma vez uma postagem, era alguma pessoa ateia, uma postagem
postagem criticando isso, sobre a pregação do evangelho para pessoas indígenas. Aí mostrava uma foto de uma pessoa indígena de terno, tipo, toda vestida. Aí isso me deixou meio confusa, mas eu deixei pra lá, porque como eu não tinha explicação teológica, eu quero mais... O pregar o evangelho não é colocar terno e gravata no mundo. Porque se mistura muito, porque o evangelho em si é cheio de cultura. Então você tem muita cultura. Na verdade, o evangelho, dentro da instituição existem costumes, existem padrões que o grupo seguiu e que não necessariamente significa que, por exemplo, você pega um crente dos anos, da década de 80, por exemplo, eu cresci na Assembleia de Deus, então eu vou falar da Assembleia de Deus. Na década de 80, se uma irmã entra de calça jeans na igreja, aquilo ali é um pecado mortal que joga ela no inferno. E hoje não é mais. Ou seja, o que é pecado não vai deixar de ser pecado nunca. O que é pecado em qualquer cultura. O pecado ele é pecado em qualquer cultura. Por isso que assim, é uma linha que a gente precisa entender. A pregação do Evangelho é a pregação da redenção, né, da remissão dos pecados. Não a culturação. A gente vai falar sobre isso. Eu vou preparar uma aula especificamente para a gente falar só sobre essa questão. Essa parte de pecado em outras culturas, não ser a nossa, e enfim, pecado deu um bug aqui agora. Mas vai ter uma aula específica. Porque eu estou dizendo assim, o que é pecado vai ser pecado em qualquer cultura. Por exemplo, o que é pecado? É só pegar as 4 relações. Só pegar as 4 relações. O que é o pecado? O pecado é você se estabelecer numa condição de confronto com Deus, confronto com o próximo, confronto consigo mesmo e com a natureza. Qualquer situação que você estabeleça um conflito entre essas 4 relações, ela é pecado. E ela vai ser pecado em qualquer cultura. Usar calça, mulher usar calça jeans é pecado? Não é. Usar brinco? Não é. Mas já foi considerado. Por quê? Porque não se entendia, na verdade, se entendia se havia uma clara relação entre pecado e cultura. Se era a Assembleia que tinha isso, ou tem ainda, é considerado pecado ir à praia? Jogar bola, ter televisão em casa. Ainda é considerado? Eu pastorei uma Assembleia de Deus, dentro de uma congregação, dentro de um lugar, e muito tempo que eu não boto gravata, de modo geral, os pastores usam gravata. Já caiu, assim, não se usa tanto, mas ainda muitos pastores usam gravata. Por exemplo, quando eu cheguei para essa igreja, que eu vou de calça jeans, vou de camisa, às vezes bota a camisa, dobra a camisa até aqui, e camisa por fora e sem gravata, os primeiros meses foi dificuldade. Eu tive que, não escandalizou, mas eu tive que fazer todo um processo de explicar que não tinha nada a ver. Nada a ver. Não chegou a ter uma resistência, mas eu percebi que tinha muito exemplo, um estranhamento. Outra coisa, o pessoal gostava de sentar no púlpito. Eu gosto de assistir o culto sentado com as pessoas, com outro estranhamento. Entendeu? Com outro estranhamento. Mas aí o que acontece? Mas as pessoas vão perceber. Se fosse há um tempo atrás, seria uma coisa mortal, um pecado mortal, abominável. Eu não poderia pregar, seria abominável. Mas não se é. Mas por quê? Porque se entendia o costume, né, o uso e o costume com o pecado. E são coisas diferentes. Coisas completamente diferentes. Por exemplo, na Assembleia de Deus se usa terno e gravata porque os primeiros, os fundadores, eles eram suecos e eles tinham o hábito de andar terno e gravata, e como eles andavam assim, as pessoas acabavam imitando a forma que eles andaram e ficou. Entendeu? Mas você vai em alguns lugares, ainda é um pecado mortal. Mas vamos. eu acho que Não pode ir. a minha questão é mais essa do que essa questão de cultura do que o pecado mesmo. Porque, se você parar de pensar, os suecos, eles não estavam impondo, eu acredito, impondo nada. Não impuseram. Então vamos supor que eles não impuseram. Apenas pelo exemplo,
tempo, as pessoas já seguiriam. Então, como que você prega alguma coisa para alguém sem pregar a sua cultura? Eu acho que é a mesma posição que um professor que vai falar sobre política se coloca. Acho que é muito difícil. Como que você prega o evangelho sem, de certa forma, impor a sua cultura? Então, assim, o que acontece? Existe uma coisinha fundamental, até o Gustavo estava dando essa disciplina, chamada ética. Ética. Por exemplo, eu tenho uma posição política. Eu nunca vou chegar aqui e vou impor a minha posição política para ninguém. Mas ela está comigo, ela não vai me deixar. Ela não sai de mim. Eu não deixo de ter a posição que eu tenho. Agora eu estou aqui, eu sou pastor, ela vai ficar lá fora. Não, ela está aqui comigo como está com todo mundo. É ingenuidade achar que vamos colocar nós, pastores, todo mundo tem uma posição política. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Pode ter A, B, C, D, E, sei lá, mas todo mundo tem. Eu, particularmente, prefiro lidar com pessoas que olham e dizem assim para mim, ó, a minha posição política é essa. Eu prefiro lidar com esse tipo de pessoa. Que eu acho justo. Eu acho justo. Por quê? Porque às vezes você não diz qual é a sua postura, mas a sua postura está o tempo inteiro presente ali. Aí é como se aquilo que você... Porque assim, a gente precisa entender o seguinte, posição política não é verdade absoluta. Não é. Direita, esquerda. Direita não é verdade absoluta, esquerda não é verdade absoluta, não é verdade absoluta. Não é. Em todas você vai pegar coisas que são contra o Evangelho e a favor. Então, vai pegar na esquerda, tem coisa a favor do Evangelho. Na direita tem coisa contra o Evangelho. Que destrói o Evangelho. Então, assim, não é. A gente precisa entender, posição política é uma coisa pessoal que cada um tem, e aí é a minha ética. Eu não trago, assim, eu tenho a minha posição política, mas eu não trago a minha posição política para dominar ninguém. Para através dela dominar ninguém. E eu sempre gosto de frisar, as pessoas saberem. Quem estudou comigo no outro período aqui, eu falei. Isso, minha posição política é X. Tá? Então o que acontece? Mas eu tenho uma ética que a minha ética não faz com que eu traga para as minhas discussões a minha postura política. O que eu falo porque eu acredito a partir do Evangelho. Não tem nada a ver com a minha posição política. É porque a minha posição política, ela vai se encaixar com o Evangelho, não o Evangelho se encaixar com a minha posição política. Não vai. Pô, se a minha vida pessoal se encaixa no Evangelho, a minha posição política vai se encaixar na minha concepção. Na minha particular. Então o que acontece? Eu não posso pregar o Evangelho levando aquilo que é pessoal ou daquilo que é do meu grupo para um outro grupo, porque aí eu estou ultrapassando a linha da pregação do Evangelho. Esse é o ponto fundamental. Quando a gente, ao invés de pregar o Evangelho, prega o Evangelho, mas impõe uma cultura. É tipo assim, eu posso estar errado na comparação, mas tipo João Batista, ele confrontou todo mundo, pregou lá que o reino estava vindo, mas não obrigou ninguém a andar de pé de caminho e comer gafanhoto. Sim. Aí alguém vai dizer assim, professor, mas aí, por exemplo, e um grupo que ele acredita em vários deuses, não sei o que, Israel, existia um Deus, Deus foi se revelando e mostrando para que eles entendessem que ele somente é Deus. Mas Israel levou... A gente pode dizer para vocês que até o cativeiro babilônico, a saída do cativeiro babilônico é quando Israel para e pensa assim, quando eles têm contato com a cultura persa. Ao ter contato com a cultura persa, eles começam a partir de contato da relação com todos os grupos que eles tiveram, eles começam a entender. Por exemplo, essa questão muita questão, vocês estão estudando a história de Israel, então devem estar vendo isso. Muitas questões de crenças que a gente tem hoje, elas estão diretamente relacionadas a uma relação com a cultura persa, por exemplo. Qual é o grande problema de muita gente aceitar Jesus como Deus?
era justamente porque Israel vinha das suas experiências históricas, na qual Israel ele sempre acabava dialogando com outros deuses, né, com outras culturas de Deus, da concepção que eles tinham, e dentro disso eles entendiam que esse era o problema, por isso que eles estavam sempre tendo problema na relação com Deus, perdendo território, né, sendo dominado, porque por conta dessa coisa de vacilar e acreditar em outros deuses. E aí eles têm uma dificuldade. Quando Jesus diz que ele é Deus, os judeus têm dificuldade de entender isso. Por quê? Porque está tudo imerso dentro da cultura. Né? Então, assim, pregar o Evangelho não é aculturar. E assim, e como que entende isso? Não é uma coisa tão simples. É uma coisa que demanda tempo, às vezes ela transforma, mas uma coisa fundamental. Aquilo que é pecado na cultura, o Evangelho transforma. Exemplo, quer ver? Vamos supor que a gente saiu daqui e vai pregar o Evangelho para um grupo, e esse grupo ele vive a poligamia, né? Ele vive a poligamia. E aí, beleza, a gente vai pregar esse grupo da poligamia. A gente acredita na monogamia, certo? Então, vou pregar o Evangelho. Não tem a menor dúvida de que a poligamia é pecado. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Ponto. Mas vou pregar o Evangelho a uma cultura. Quando eu chego e vou pregar o Evangelho a uma cultura, eu vou perceber que a poligamia não tem, às vezes, o valor que pra gente tem. Exemplo, às vezes numa sociedade que pratica a poligamia, por exemplo, às vezes, no caso da poligamia, é o homem com várias mulheres, né? Então, nesse caso, por exemplo, um indivíduo lá ele tem 3 esposas. Não é só a questão de ter 3 esposas, são 3 esposas que estão, de certa forma, culturalmente vinculados a esse indivíduo. E em muitas situações dependente desse indivíduo em vários aspectos. Aí eu vim pregar o Evangelho. Se eu venho e prego o Evangelho nessa cultura, e nesse primeiro momento que eu estou pregando o Evangelho, eu quero impor uma monogamia a essa cultura, eu posso destruir a vida de pessoas. Então o que eu preciso fazer? Pastor, a poligamia ela é pecado. É pecado. O que a gente precisa fazer? Investir no discipulado de gerações, para que à medida que eu vou investindo nessas gerações, essas crianças que vêm crescendo, elas já cresçam numa outra perspectiva que não a perspectiva desse grupo. Na base. Mudar lá na base. Sim. Então, mas nesse momento eu preciso entender todos os aspectos que envolvem essa situação. É complexo pra caramba. Por quê? Porque esse é um ponto fundamental aonde você tem a questão. É diferente uma poligamia numa sociedade que pratica poligamia há anos de uma sociedade que pratica monogamia. São coisas bem diferentes. Porque nesse caso seria cultural, é pecado pra gente, com a nossa sociedade. Então, vamos lá. O Ocidente entende como monogamia. Isso, entende. Mas pra quem... Então, isso que eu estou dizendo. Por exemplo, essa relação de família, qual é o ponto nela? Qual é o ponto da questão? De que na Bíblia, né, a gente crê na Bíblia claramente que dentro da Bíblia é a questão da monogamia. Ponto. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou falando é que eu não posso, assim, não tem como, essa é uma questão que não se dialoga. Não se dialoga. Por quê? Porque nesse ponto, a questão da monogamia não é só uma questão cultural, é uma questão bíblica. Então, como a monogamia é uma questão bíblica, mas eu cheguei numa sociedade que a cultura da sociedade milenarmente é essa. Eu preciso respeitar essa situação e dentro dessa situação construir essa relação de geração, não destruindo a cultura dele, não. Estou falando de destruição da cultura. Estou falando que nesse sentido, aí a gente tem um problema que é a questão do pecado. Ponto. Ô pastor, Fala. eu nunca tinha parado para pensar
nessa missão a longo prazo, como que seria isso na prática? Porque você não vai estar lá a longo Então, prazo. vocês fazem aqui, vocês não dão aula para criança, adolescente, pré-adolescente? Isso é uma missão de longo prazo. Ah, ensinar as crianças. Você vai, a partir das gerações, você vai fazendo com que as gerações sejam transformadas. Volto a dizer, nessa questão da poligamia e da monogamia, existe a poligamia nessa cultura que, pelo fato de existir nessa cultura, ela não deixa de ser pecado, ponto. Ela não deixa de ser pecado, ponto. Mas quando eu prego o Evangelho, eu preciso respeitar e entender de que eu posso, através do Evangelho, ao invés de construir as relações, destruir as relações. E aí eu preciso investir nesse processo de discipulado de longo prazo, de médio e longo prazo. Esse é um ponto. Agora tem outras questões que não. Não adianta você querer aqui impor, vou impor uma forma cultural de louvar como a nossa para determinado grupo. Não vai fazer isso. Por quê? Porque aí você está aculturando aquele grupo. Na forma deles cultuarem. Vão ter lugares que o templo não vai ter significado nenhum para esses indivíduos. Até mandei pro pastor João, estava vendo uma entrevista muito antiga daquele Orlando Vilas Boas, né? Aquele que fez ele e os irmãos, né, foram desbravar o centro-oeste e região norte do Brasil. Aí ele falou que numa determinada hora, lá numa tribo, né, aí chegou um cara totalmente nu, assim, sentou do lado dele, ficou olhando pra cima. Aí falou assim, lá é o céu dos mortos. Aí ele, eu sei. Aí, acima, no céu do céu dos mortos, né, é o céu de verdade. Aí o cara, eu sei. E acima do céu dos mortos tá a sabedoria. Aí tipo, o cara tá falando de Deus, só que com outra nomenclatura, entendeu? O cara tá ali com índio. Não precisa falar, não. Agora você vai louvar a Deus. Ah, não, mas eu louvo a, sei lá... Oi? A sabedoria, louva a sabedoria. Louva a sabedoria, sei lá... Tupã, vamos supor, que Tupã tem as mesmas características. Não, agora se chama Deus. Não, você vai rachar isso aí, essa relação ao meio, né, cara? Porque assim, é importante demais dentro da missão a gente estudar antropologia, né, para entender essa questão da cultura. Por quê? Porque em muitas situações a gente quer transformar o outro no nosso espelho. E o Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. E talvez, assim, eu estou falando hoje de 2021, talvez daquele... Esse equilíbrio só pelo Espírito, professor. Porque o que mais você vê parece um pouco... contraditório não seria a palavra, entendeu? Mas boa parte do que a gente vê aí fora é justamente isso, né? É o missionário tentando introduzir, impor a sua cultura, a sua forma de pensar e tal, entrando em choque muitas vezes, né? E quem equilibra essa balança? O Espírito Santo só? Não, ou existe, o Espírito Santo... Ou, por exemplo, existe já, você estava falando na aula passada, sobre perspectivas, não é? Tem a galera da Jocum, que a gente conhece e tal. Esse trabalho de formação do missionário em respeito à cultura já é feito na formação dele. A gente tem umas instituições que a gente chama de modalidade de sodalidade, que inclui relação com a igreja e relação com agências missionárias. Essas agências missionárias, hoje a gente trabalha com o preparo do missionário. Por exemplo, hoje missionário nenhum vai para o campo, que se prepara para ir para o campo. Estou falando de quem vai a Bambu, não.
Missionário nenhum que vai se preparar para ir para o campo não sai entendendo essas questões principalmente de desenvolver o olhar para a compreensão da cultura. Exemplo, quando o missionário ele se predispõe a pregar o evangelho para um determinado grupo, uma das primeiras coisas que é necessário que ele faça é uma imersão dentro daquela cultura. Então ele vai aprender sobre aquela cultura, como aquela cultura funciona, todo o processo daquele grupo, para ele entender a pregação antes de ir a campo. Paulo fez em Atenas, né? Exato. Paulo fez em Atenas. Porque tem algumas pessoas que tipo meio, o Espírito Santo tá me mandando, eu vou lá e chego, meu irmão índio, bota a terra aí agora. Vamos lá, isso é Jesus. Chega ali, igual chegar na boca, meu, vocês estão fazendo errado, entendeu? Larga isso, entendeu? É complicado, né? Assim, posição é complicado. É só observar. Exemplo, é só observar a forma como, por exemplo, a galera aqui que trabalha com jiu-jitsu, faz o trabalho a partir do jiu-jitsu. Vocês evangelizam a galera do jiu-jitsu da mesma forma que vocês evangelizam outras pessoas? Não, tem toda uma compreensão. O jiu-jitsu é um grupo cultural. É um grupo cultural. É porque a gente às vezes não percebe isso, porque está aqui, tá vivendo no mesmo ambiente, tem uma língua diferente, e tem tribos, sim. A gente é composto de várias tribos. Você não prega o evangelho da mesma maneira para o cara do jiu-jitsu, para o cara que é do futebol, são maneiras diferentes de pregar o evangelho. Como você vai pregar o evangelho para o indivíduo de uma classe, de uma classe social mais alta, você vai pregar, o evangelho é pregado de maneira diferente. Você prega o mesmo evangelho, mas a forma como você comunica precisa entender como que aquele grupo entende as coisas. Então, nesse caso, é porque a gente às vezes não percebe que nas nossas relações também são relações com grupos diferentes. E que a gente fala para este grupo, falar para esse grupo estar imerso na cultura daquele grupo. Só que a gente está falando, só que a gente está falando para às vezes que é um grupão maior, está falando de uma sociedade maior, de um grupo maior, aonde? Quando a gente vai pregar o evangelho, a redenção que a gente vai levar para aquela cultura é a redenção daquilo que é pecado. E pecado, já falei, volta a insistir. Quer entender o que é pecado? Perceba se ela estabelece um conflito seu com Deus, com o próximo, com você e com a natureza. Prejudica aquilo que eu vou fazer, prejudica qualquer uma dessas relações, é pecado. É pecado. Por que o adultério é pecado? Porque envolve uma relação com o próximo, onde você está pecando contra o próximo, contra a sua esposa, contra o seu marido. Você estabeleceu um vínculo de fidelidade com aquela pessoa, onde você está quebrando esse vínculo de fidelidade com ela. Você está pecando contra Deus e contra ela. Está quebrando o juramento. Sim. Por que a fornicação é pecado? Porque para você chegar até lá, você tenta um monte de recursos para ludibriar com quem você quer fornicar. Então, às vezes, na sensação na cabeça daquele indivíduo com o qual você está aí, você vai estar fornicando, esse indivíduo me ama, ele quer casar comigo, vai casar comigo. Mas não é, você está ludibriando para você conseguir o que você quer, você está pecando contra ele e contra o próximo. Dá um exemplo para a Entendeu? natureza. Oi? Dá um exemplo para a natureza, por favor. Um exemplo? Com a natureza. Com a natureza? Pô, gente, natureza é mais fácil ainda. Você queima lixo? Queima lixo? Joga lixo no chão? É porque isso se confunde muito com uma boa cidadania. Não, mas aí ela é uma cidade. Se o Evangelho, seguir o Evangelho de Cristo, é ser ele tem como consequência o bom cidadão. O que é cidadania? O que é cidadania? Cidadania é uma compreensão da relação com o próximo. É uma compreensão da relação com o próximo. Eu não faço porque prejudico o outro. No pecado é a mesma situação. Na questão da natureza. Quando eu jogo o lixo no chão, eu estou pecando.
ela é uma atitude que é uma atitude cidadã, é uma atitude cidadã, mas ela é uma atitude de pecado contra a natureza. Eu estou infringindo naquele momento eu estou prejudicando a natureza, pecado. Queimar, queimar. Pecado. Queima dentro de casa. Queimando. Estou fazendo em casa. Pecado. O que nós fazemos? Pelo menos não trabalha queimar lixo é muito ruim, né? Crime ambiental. Pecado. Eu falei com ele, isso também. A natureza dá um monte de coisa a gente pensar aí, gente. Quando o navio X petroleiro, ele vaza óleo aí e as pessoas vazam óleo no mar. Aquilo ali está sendo praticamente um pecado. Quando você maltrata. Mas foi sim. São outros 500 que a gente vai discutir, mas que há que você está prejudicando a natureza naquela situação, tá. Caraca, tem um documentário na Netflix, saiu agora há pouco, sobre pesca. Caraca, muda a visão completamente do consumo de peixe. Caraca, você já viu o quanto que o Japão consome? Eles comem tudo. Não, muito maneiro. Você Mudou completamente a minha visão sobre o consumo de pescado. Você acha que a gente pode ferir a criação consumindo animais? Então, a natureza ferir a natureza ferir a criação. Não, a gente fere a natureza ao consumir animais? Não, então, a gente tem que lembrar uma coisa. Ó, a gente tem que lembrar, vamos lá, a gente tem que lembrar uma coisa. Olha só, aqui é uma pergunta importante aqui. Quando a gente consome, não, porque lembrando que Deus, no seu projeto, deu ao homem o domínio da natureza para tirar da natureza o seu sustento. Só lembra, a gente lembra lá, o sustento é tirado da natureza. Mas ao mesmo tempo o homem vai tirar os seus recursos da natureza, vai tirar da natureza. Mas ele vai tirar de maneira responsável. Sustentabilidade. A sustentabilidade nada mais nada menos do que o respeito à lei de Deus na relação com a natureza. A partir do momento que eu tiro da natureza de maneira prejudicial a ela, sem que eu perceba esse meu papel de protetor também da natureza, pecado. Tirar da natureza para consumir não é pecado. Pecado é tirar da natureza e jogar fora. Pegou, tirar, pesquei aqui os peixes aqui. Beleza, vamos comer. Tem outras pessoas ali. Pô, não quero esses daqui, mas pô, talvez outras pessoas queiram. Beleza, tá. Agora quando você, exatamente, joga fora por fazer. Abacuque vai falar sobre isso, né? Você lê Abacuque fala isso. Abacuque, quando Abacuque está perguntando a Deus por que Deus estaria usando os babilônicos para castigar o povo de Deus. Aí Abacuque vai falar sobre isso. Num dado momento ele questiona Deus, dizendo que eles eram como pescadores que pegavam o peixe só pelo fato de ver o peixe ali se debatendo com medo, apavorado. Ele faz essa comparação. Ele fala isso. Ele fala, eles são como pescadores que pescam o peixe, não é para consumir, não, é só para o prazer de ver o peixe ali nervoso se debatendo de maldade, não maldade. É só intenção, né? Essa história de você pegar para o seu sustento, tudo bem, jogar fora, minha avó falava, deixar que no prato é pecado. Sim! Tem pescadores que o cara nem come pro esporte, ele pega, só para ter o prazer de pegar. De ver, assim, eu peguei. Você vai pra lá e solta. Pesca esportiva, né? Mas ele pegou de volta. O prazer não é nem comer. Machuca, você está ferindo. O prazer de dizer, eu peguei. Uma coisa, pesca de esporte, vou te dar um prato, mas vou deixar você vivo. Exatamente. O rei esporte. Se eu vou falar, esporte quando os conquistadores espanhóis chegaram na América, eles conquistaram, assim, em muitas situações, tem um frei que acompanha a expedição do Pizarro, né, que ele diz assim, ele diz, quem lia, né, o livro dizia que o livro dele, quando você lia, você ficava com gosto de sangue na boca, porque contando as atrocidades que os conquistadores fizeram com os nativos. E em muitas situações os caras olhavam uma grávida e diziam assim, eu acho que é menino. Eu acho que é menino, vamos ver. Iam lá e abriam a barriga
da grávida para ver o filho da grávida. Entendeu? Questão de aposta, né? Sim, não pode ser coelho que é menino. Então, se eu disser assim, não, era só uma aposta. Então, tipo assim, então eu posso justificar o do cara lá e posso justificar por esse ponto. Faz a mesma coisa. Então, assim, é fundamental a gente entender isso. O pecado, ele vai nessas 4 direções. Nessas 4 direções. Foi lá prejudicial, prejudica a Deus, na relação com Deus, afronta a Deus. Prejudica o próximo, afronta o próximo, a natureza. E assim, pecado. Menor dúvida. Por isso que é necessário, quando eu chego numa cultura, eu preciso entender dentro dessa lógica. Preciso entender dentro dessa lógica. Entendeu? Então é isso. Né? Bom, vamos lá. Estou falando nesse poder transformador que o Evangelho nos estuda. Bom, vamos lá. Nesse livro de Atos aí, ele vai fazer ele vai fazer 4 retratos sobre a igreja, né? Sobre a comunidade. Ele estabelece 4 retratos sobre ela. Né? No primeiro retrato, ele vai falar sobre o nascimento da comunidade, né? Vai dizer que a comunidade cristã nasce do anúncio, que provoca conversão, a igreja. Ele vai falando sobre como que é a igreja. E aí tem um ponto fundamental nesse primeiro retrato, que é a questão da partilha. Né? A partilha dos bens, né? A partilha dos bens. A gente vai lembrar que nessa primeira comunidade de cristãos, né? Que muita gente chama de igreja primitiva, eu não gosto dessa expressão, porque não é uma igreja primitiva, né? É uma comunidade cristã. Até entendo que é uma igreja primitiva dentro de outro conceito de igreja, não no conceito que se aplica. Né? Dentro do conceito que se aplica, a gente está falando de uma comunidade, de uma primeira comunidade cristã, né? E essa primeira comunidade de cristãos, eles tinham como prática da vida a partilha dos bens. Qual era o objetivo? O objetivo era que não houvesse necessitado dentro da comunidade. Aí muita gente fala assim, a igreja primitiva é um modelo, era um exemplo, porque ela era perfeita. Ela não era perfeita, sim. Se ela fosse perfeita, não tinha o caso de Ananias e Safira. Tinha gente lá que queria ser malandro também, como tem hoje. Ananias e Safira vão lá e eles têm, todo mundo conhece a história, eles tentam enganar. Então a gente precisa tirar essa ideia de que a primeira igreja ela é perfeita. Ela não é perfeita. Ela tem problemas seríssimos. A igreja de Corinto, só lembrar, Paulo falando sobre a igreja de Corinto, a divisão da igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja super problemática. Super problemática. A igreja que Tito escreve para a igreja é uma igreja super problemática. Né? Quem já leu a carta de Tito vai ver lá. Ele está falando de uma comunidade de cristão altamente problemática. Cheia de problemas. De brigas internas, de igreja dividida, né? Contestando a autoridade de quem está na frente da igreja. Isso sempre existe. Tá? Então, nesse primeiro retrato aqui, é importante observar isso. Por que se partilhava? A ideia era que não houvesse necessidade. A ideia era de que ninguém tivesse nada por acúmulo, só por acumular, pelo prazer de acumular. Tá? Pelo prazer de acumular. Então, por quê? Porque muitas vezes dessa acumulação são acumulações que ocorrem em via da exploração do outro. Eu não sei se vocês já leram lá em Tiago, capítulo 5. Alguém já leu o capítulo 5 de Tiago? O que fala o capítulo 5 de Tiago? Sobre o que ele fala? Sobre o que o capítulo 5 de Tiago fala? Ele vai falar sobre um patrão, que esse patrão chama os caras para trabalhar e no final ele não paga o salário dos caras. Ele não paga o salário. E aí Tiago vai falar sobre esse fato, onde ele está falando sobre alguém que fez um acordo de trabalho com outros e que nesse acordo esse grupo consegue acumular, consegue enriquecer, porque ele vai falar sobre a riqueza desse grupo de pessoas,
Né? Ele vai falar, ele vai dizer, ó, a prata de vocês está enferrujada, né? Ele vai falando sobre isso, porque ele fala sobre a roupa de vocês a traça consome, corrói, porque ele está falando de um acúmulo de riqueza através da exploração do outro. Ele fala que as riquezas são podres, né? Através da exploração do outro. Então, que é uma situação que tá dentro do que é o Evangelho. A luta por direito. A luta pelo direito daquele que trabalhou e ele é digno de receber o salário que ele trabalhou. Tiago vai chamar a atenção disso. Amós, o livro de Amós, que a gente lê Amós é uma verdadeira crítica a esse tipo de coisa também. Ele vai chegar ao ponto de dizer que o pobre, o miserável, né, ele busca justiça para ter os seus direitos ressarcidos, e quando ele chega na justiça, a justiça está toda comprada. A justiça está comprada. Nada a ver com Jesus atrás. É uma carta escatológica? Cara, eu gosto muito do profetismo, de estudar o profetismo, porque o profetismo ele traz para a gente coisas assim, que eu acho vitais para a gente entender o que é o Evangelho, o que é que a gente prega. Os profetas, assim, é preciso entender a mensagem dos profetas. Pô, Isaías, quem lembra do capítulo 1 de Isaías? No capítulo 1 de Isaías começa a dizer, não, Deus tem algo a dizer para vocês. E aí Isaías começa a dizer. E aí Isaías começa a tecer uma série de críticas à forma como as pessoas lidavam com a religião. Que as pessoas eram altamente religiosas. E aí Isaías profetizando e diz assim, ó, Deus diz para vocês, perguntando, quem pediu isso de vocês? Aí, inclusive ele vai dizer assim, como se ele dissesse assim, eu estou parafraseando, claro. Diz assim, quando vocês oram, eu tampo os ouvidos. Quando vocês chegam na minha presença para entoar os cânticos de vocês, o que quer que seja, eu não pedi isso de vocês. Por quê? Porque vocês estão fazendo tudo isso, mas estão negligenciando o pobre, o órfão e a viúva. Aí vai dizer que vocês estão com as mãos sujas de sangue. Aí ele vai aí é interessante porque Isaías vai dizer assim, conclama o povo a se arrepender, e se vocês se arrependerem, vocês comerão do fruto da terra. Ele vai falar, até hoje as pessoas usam, se se arrepender, comerá o melhor da terra. Porque ele está dizendo não é o melhor da terra, está dizendo, se vocês se arrependerem, vocês vão comer do fruto da terra. Aí quando você vai lá para Naum, lê em Naum está profetizando tempos depois da profecia de Isaías. Naum está profetizando o fim do que seria da dominação assíria. E quando Naum está falando sobre como é o fim da dominação, num dado momento Naum vai dizer assim, que ele chama do iníquo, né? Ele vai dizer que o iníquo comeu inclusive os brotos. Inclusive os brotos. E qual era o que deixa falado lá Isaías? Que se vocês se arrependerem, vocês comerão o fruto da terra. Naum diz que até os brotos eles consumiram. Ou seja, o que aconteceu? Deus se levanta, Deus fala através de Isaías e as pessoas simplesmente negligenciam. Então o Evangelho, lendo os profetas, quem quiser ter um livro do Shed, que é Justiça Social nos Profetas, né, o livrinho do Shed. Se você quiser ler, eu tenho um livro, pode trazer, vocês podem tirar a xerox para ler. O livro é muito bom. Ele fala sobre exatamente essa questão da justiça social dos profetas. Tem um outro livro também, que é o livro do Mazzarolo. O Mazzarolo, o Mazzarolo, ele é um padre, ele é professor na PUC. Ele tem um livrinho também, que é O Clamor dos Profetas, ao Deus de Justiça e Misericórdia. É um livro também fantástico, que todo crente precisa ler. Esse livro do Mazzarolo, né? O Clamor dos Profetas, onde ele vai fazer uma análise dos profetas. Mazzarolo, Isidoro Mazzarolo. Com ele dá para fazer contato. Eu lembro que há um tempo atrás,
eu fiz o contato com ele com a turma, que ele estava trabalhando com profetismo, a gente comprou um livro por R$20, né? Mas o livro dele é muito bom. Oi? O clamor dos profetas ao Deus de justiça, o Deus de justiça e misericórdia, Deus de misericórdia e justiça. O outro é a justiça social nos profetas do Shed. Um é do Shed e o outro é do Mazarolo. Do Isidoro Mazarolo. O clamor dos profetas. Eu também tenho o clamor dos profetas. Se alguém quiser, depois eu dou para vocês lerem. Então, assim, essa questão desse retrato dessa comunidade, que é um evangelho, que transforma as estruturas da sociedade, isso sempre existiu. O evangelho está diretamente atrelado a essa mudança dessas estruturas. Então, por isso que eu volto, a gente estava falando sobre pregar o evangelho, pregar para redimir aquilo que é pecado na cultura. E não aculturar, não mudar a cultura. E uma coisa que eu estava falando, acabei voltando. Talvez daqui a 10 anos, que eu acho que hoje a gente não está preparado para determinadas conversas ainda. Acho que a gente vai precisar de tempo para se preparar determinadas conversas. Mas talvez daqui a 10 anos, a gente, ao falar sobre a missão e a missão transcultural, né, que é a missão dentro de outras culturas, talvez a gente esteja com uma mentalidade mais amadurecida para falar sobre. Porque a gente tem muitas culturas, muitos grupos, né, eu dei o exemplo para vocês da questão do grupo do jiu-jitsu aqui, que é um grupo, é uma cultura diferente. Né? Daí vocês viram, para pregar o evangelho lá, você não prega o evangelho igual prega para outros grupos. Você tem todo o processo o próprio uso do jiu-jitsu para pregar o evangelho já é uma estratégia para conseguir alcançar esse grupo. E esse é um grupo que a gente hoje consegue dialogar. E talvez tem grupos que a gente hoje ainda não consegue dialogar, que talvez daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos... Isso como 10 anos atrás não tinha isso no jiu-jitsu. Eu particularmente acho que tem muita coisa que a gente precisa entender mais, amadurecer mais a nossa fé, para a gente poder entender mais e poder colocar a nossa colher em determinadas questões, que hoje, se a gente coloca de uma maneira pré-conceituosa, na ideia de que a gente já tem um conceito estabelecido e a gente vai com esse conceito. Mas talvez daqui a 15 anos a gente consiga, talvez, falar de uma outra forma, porque talvez a gente não tenha amadurecimento para falar. Acho que daqui a 15 anos não vai ser nem a gente, vai ser a outra geração que vai ter um preconceito talvez mais maduro do que o nosso. Serão outras questões que a gente vai ter que se ater a outras questões, mas talvez questões que hoje são problemas para a gente, daqui a 10, 15 anos não será. Porque eu estou dizendo, o jiu-jitsu já foi problema. Seríssimo. E quanto tempo eu falei para vocês? Problema de uma pessoa com uma visão do evangelho na frente do tempo dela, ser tirado da frente de uma igreja porque colocou o jiu-jitsu na igreja. Hoje já não é mais. Aqui pedindo para avisar do... o intervalo aí, tá? Vamos lá, 10 minutinhos, tá? Pra gente poder... 15. Tá, 20.